Pessoal, sejam muito bem-vindos a um vídeo extremamente importante aqui do canal, porque hoje vamos falar de um assunto que de fato vem impactado muito as pessoas, é um assunto de grande preocupação, principalmente dos pais, das pessoas mais velhas, as pessoas que lidam com jovens e muitas vezes têm responsabilidade sobre eles, ou mesmo para os jovens que também estão passando por alguns tipos de problemas relacionados a isso. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante, muito preocupante ao mesmo tempo, que é justamente a depressão nas pessoas mais novas, nos jovens. O que está acontecendo, né? Por que essa geração parece especialmente depressiva? Por que essa geração parece especialmente mais ansiosa e com tantos problemas emocionais? Para isso, hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo meu, Felipe Botelho, meu sócio, inclusive, e apresentador também no Vox Católica, nosso podcast. E também, Felipe Botelho é psicoterapeuta, é licenciado em filosofia, realmente, assim, muito bom. Inclusive, eu já recomendei para amigos, assim, e falaram que ele é muito bom mesmo. Enquanto psicoterapeuta, né, estavam fazendo ali, estavam realmente tendo uma ajuda muito boa. Então, com grande honra, que tenho aqui para conversar conosco hoje, meu caro Felipe Botelho. Muito obrigado pelo convite, meu caro amigo. E é uma alegria muito grande, é um tema muito importante que nós vamos tratar aqui hoje. Eu agradeço muito pelo convite. Bom, maravilha. Sem mais delongas, né, não precisamos ficar assim, né, enrolando muito, né? Até já te apresentei também. Para quem quiser aprofundar mais para ver mais os conteúdos aí do Botelho, meu xará, né? Felipe também. Vou estar deixando aqui na descrição o Instagram dele. Enfim, vocês podem acompanhar, é realmente muito bom. Ele fala bastante sobre a parte emocional, mas ele fala também sobre catolicismo e etc. É um conteúdo muito bom, recomendo a vocês. Bom, para nós iniciarmos isso aqui, eu queria fazer uma pergunta já para tirar isso já da frente, porque muitas pessoas falam, né, que na verdade não é bem que essa geração ela é especialmente depressiva, não é que ela tem mais problemas emocionais, é simplesmente uma questão de que essa é a primeira geração que fala disso abertamente. Então, antigamente não se falava muito sobre problemas emocionais, hoje as pessoas falam mais, então dá essa sensação de que é um problema maior do que realmente é. Algumas pessoas falam isso, então queria perguntar, né, no que você atesta, o que você percebe, a tristeza, né, essa depressão dessa geração é maior mesmo? Né, ou ela só é mais aparente por causa da época em que vivemos? Eu diria que os dois, né? Primeiro, sim, as pessoas hoje elas falam mais abertamente sobre isso, né? Há menos vergonha de se admitir que está triste, deprimido, ansioso. E isso pode dar a impressão de que o problema aumentou, só porque agora ele está mais visível, né? Então, mas isso não explica tudo, né? A tristeza, de fato, eu acredito que ela seja maior nos dias que correm, né? Nos dias atuais. É, por quê? Porque a tristeza, ela é essencialmente, o que é a tristeza, né? A tristeza é a reação, Santo Tomás vai dizer isso quando ele fala no tratado sobre as paixões, na Suma Teológica, ele fala que a tristeza é a reação natural diante de um mal. Esse mal ele pode ser real, algo que existe realmente, ou ele pode ser algo que é percebido como tal, né? Como esse mal real. Então, é uma reação natural. Então, ou seja, Santo Tomás ele vai dizer que a tristeza em si mesma, considerada, ela não é algo mal, né? É algo indiferente. Só que, ou seja, é a reação que nós temos diante dos males. Só que aqui que está o ponto, né? Eu acredito que a tristeza ela é maior hoje porque há de fato uma ferida maior, um vazio maior, certo? Então, quanto mais a vida de uma pessoa se afasta do bem, da verdade, da ordem, da virtude, da beleza, mais ela se torna vulnerável a uma tristeza que é desordenada. E o mundo contemporâneo, o mundo atual, ele está dominado por isso, né? Por ideologias subjetivistas, por uma cultura de vício, de desordem, que acaba, eu diria que, empurrando as pessoas, né, para longe de uma vida realmente virtuosa. E o resultado é que isso naturalmente produz tristeza, porque é um mal presente. Então, a tristeza ela vai crescendo e hoje a maioria das pessoas elas vivem assim, desconectadas do real, longe de uma vida ordenada, de uma vida moral.
né? E daí acaba que perde o sentido, o sofrimento, as pessoas já não sabem mais qual o ponto de referência. E ao invés de buscar o bem, elas acabam buscando o alívio momentâneo, o prazer. Ao invés de enfrentar isso com coragem, elas acabam fugindo para distrações, para anestesias, e isso tudo aumenta a angústia. Né? Santo Tomás ensina, então, que a tristeza é a reação natural. Mas eu lembro de um artigo dessa pergunta, eu lembro de um artigo do professor Martim Echevarria, que ele falava que do caráter patógeno, né, da cultura contemporânea, ou seja, de como a cultura contemporânea ela é geradora de doença, de um mal. Por quê? Por causa do relativismo, por causa do hedonismo, por causa da negação da realidade. Isso tudo vai minando a alma desde dentro. Né? Por quê? Porque vai gerando mais tristeza. Né? A tristeza ela é a resposta ao mal. Né? Diante de um mal presente, real, a alma está desconectada daqueles bens verdadeiros, ela vai se sentir pior. E daí é por isso que as pessoas se sentem mais tristes. Então, para responder a pergunta, eu diria que os dois. Hoje as pessoas falam mais disso, então fica mais evidente, mas ao mesmo tempo nós estamos imersos numa cultura que está afastada daquilo que produz o bem para a alma, realmente, daquilo que eleva a alma. Então, isso traz mais sofrimento. As pessoas se tornam mais frágeis, desordenadas, mais tristes. Então, eu acredito que sim, né? A tristeza aumentou. Não porque as pessoas apenas falam mais disso, mas porque estão vivendo objetivamente pior. O que, por um lado, é muito curioso, porque também boa parte dessa cultura, desse relativismo que você estava falando, desse hedonismo, de agir em busca dos prazeres, normalmente momentâneos, né? Vem muito com o discurso contrário, vem muito com o discurso de gerar o maior prazer possível, a maior felicidade possível, né? Causar alegria mesmo, né? Ter essa falsa sensação de liberdade e principalmente, né, ter a liberdade como um fim último da coisa, né? Inclusive uma coisa que a gente sempre acaba comentando, né, quando nos nossos podcasts e tudo, a gente vai falar de cultura revolucionária, enfim. Nós falamos sobre essa questão da liberdade, né? E muito do liberalismo também, essas coisas é colocar muito como a liberdade como o fim último a ser buscado, a liberdade como se fosse um bem por si só, né? Então, ora, para levar para um caso extremo, mas que fica claro, você está exercendo a sua liberdade ao escolher matar alguém, por exemplo. Agora, isso não é uma liberdade positiva, né? Você está causando um mal, né? Não necessariamente toda liberdade é boa, né? Então, muito da sociedade atual acabou ficando nessa ideia de que a liberdade por si só é o que deva ser buscado, né? E não é assim, né? Então, em até outro sentido, a gente pode até dizer, por exemplo, a liberdade, quem sabe, do uso de drogas, né? Ah, não, mas o corpo é da pessoa, deixa ela fazer o que ela quiser. Olha, isso é puro mau caratismo, né? Você sabe que aquilo é Exatamente. ruim, você dá o direito da pessoa fazer aquilo, sabendo que aquilo faz mal para a pessoa. É justamente aquela questão, né? O erro, o mal, não deveria ter espaço, né? A gente não tem que ter tolerância com aquilo que é ruim, né? E Então, há um problema, também, Moleiro, que eu percebo que é o seguinte: hoje a gente vive num. É, é muito comum as pessoas confundirem e identificarem felicidade com prazer. Uhum, A felicidade não é somente prazer, não que o processo de felicidade, ou seja, o que torna uma pessoa realmente autenticamente feliz, envolve o prazer. uhum, Mas o prazer sensível, Aristóteles mesmo já dizia na Ética, não é a felicidade, o prazer sensível. A felicidade última não consiste no prazer sensível, no deleite do corpo, né, dos prazeres do corpo, da carne. Isso é uma coisa até anterior ao cristianismo. A gente vê um pagão, por exemplo, falando sobre isso há, sei lá, 2.500 anos atrás. Então, uhum. E inclusive, você estava falando de cultura, já até ia perguntar, né, uma questão que enfim, eu acho importante, né? O que que tem na cultura atual, né? Você falou, assim, essa questão do relativismo, essas coisas um pouco mais macro, né? Eh, Essa questão do relativismo, até falei essa questão da liberdade, valorizar isso como fim último e tal, mas, em geral, né, não só isso, assim, o que você vê na cultura atual que fez com que, né, essa tristeza aumentasse?
né? O que tem na nossa cultura, mais uma vez, desde o aspecto mais macro, né? Então essa questão do relativismo, até algumas coisas mais simples, o uso de redes sociais, o que as pessoas, quais são os hábitos das pessoas, as ideologias, etc., que tem uma consequência, acaba tendo como consequência direta ou indireta o aumento da tristeza, da depressão, ansiedade, etc. A cultura atual tem, eu cito mais uma vez o professor Echavarria, né? A cultura atual ela tem um caráter patogênico, né? Que adoece. Por quê? Desde dentro, né? Ela é causa de que as pessoas estejam mais doentes. E essa questão que você citou das redes sociais, né? As redes sociais, por exemplo, ela acaba favorecendo muito isso. Elas treinam as pessoas para elas viverem de aparência, de comparação constante, de aprovação dos outros, da opinião alheia. E isso tudo vai desestruturando a identidade de muitos jovens, né? Que acaba, às vezes, destruindo a própria autoestima, porque fica dependendo do olhar alheio. Né? E daí vive ansioso, inseguro, instável. Depois, aquilo que você citou das ideologias, né? Acaba rompendo o contato com a realidade, com o real. Por quê? Porque tem muitas ideologias que negam a natureza humana, que acabam distorcendo conceitos. Né? Então, o jovem que é educado numa visão de mundo que a verdade não existe, nem o bem, nem uma finalidade para a vida humana, tudo é fluido, tudo é subjetivo, tudo é mutável, isso destrói a alma e adoece a alma. Adoece a alma. Né? Então, é uma cultura também que barulhenta demais, que elimina qualquer tipo de silêncio, sacrifício, transcendência, autoridade, sentido de autoridade, tradição, tudo isso, tirar tudo isso, né, da sociedade, acaba influenciando as pessoas que vivem nessa sociedade. Né? Então, o Martinho Chavarria, eu lembro que ele comenta que a cultura atual ela impede o amadurecimento da personalidade, porque a alma ela vive presa, né? Ela não busca mais o bem objetivo, ela vive presa nessas coisas infantilizadas, né? Essa dependência emocional constante da aprovação alheia, que é muito forte nas redes sociais. Então, a gente vê pessoas muito vulneráveis, muito instáveis, muito frágeis, emocionalmente e espiritualmente. Então, eu acho que sim, a cultura atual ela afeta muito a saúde mental, certo? Por quê? Porque ela acaba ela destruiu certas coisas que preservava, né, o que auxiliava o homem, porque a natureza humana é sempre a mesma, ela não muda. Né? Então, só que como nós vivemos imersos numa cultura em que de relativismo, de ideologias, etc., como foi citado, isso acaba que enfraquece mesmo, sabe? Aquelas, digamos assim, a defesa, né? Os anticorpos, né? Os anticorpos para essas doenças. Sim. E inclusive, com relação uma coisa interessante com relação a essa questão das redes sociais, né? Além dessa questão de buscar a aprovação, é muito interessante o que a rede social acaba fazendo com o cérebro da pessoa quando ela tem o uso constante daquilo da maneira errada, né? Então, por exemplo, uma questão é essa falsa sensação de prazer, e aí, mais uma vez, né, ter essa ideia de estar atrelado, o prazer, a felicidade, mas essa sensação de prazer que os hiperestímulos nos dão, né? Aquela questão da dopamina. Então, você ter muito conteúdo a todo momento, né? Então, ficar scrollando ali as redes sociais, vários vídeos curtos, né? Muita dopamina, essas coisas assim. Isso também acaba impactando na maneira como você vê o mundo, porque a partir do momento que você acaba acostumando o seu cérebro, né? A ter esses estímulos, a ter essas coisas, você se vicia naquilo, uma coisa que talvez seja minimamente mais entediante sob algum ponto de vista, não acaba sendo tão legal para você, né? E essa questão que você falou de se aproximar do belo, da beleza, etc., acaba influenciando muito. Então, por exemplo, o que hoje, né, as pessoas hoje já não leem mais praticamente, né? As pessoas não assistem mais filmes. Então, eu vi, inclusive, um vídeo de um rapaz que estava falando que assistir filmes para ele virou algo como se fosse produtivo,
né? Então, antigamente as pessoas assistiam um filme como uma forma de divertimento, às vezes até consideravam que estavam perdendo tempo assistindo um filme, né? Hoje, as pessoas, por ficar o tempo todo, né, no celular, assim, e tudo, só de assistir um conteúdo que tenha mais de alguns minutos, né, que tem 1 hora, alguma coisa assim, ela já considera uma coisa produtiva, que é ver um filme. E as pessoas já não conseguem mais isso, né? E isso é um problema muito grande porque, olha, filmes, né, literatura, essas coisas, quando são bem feitos, nos aproximam do belo também, né? É, inclusive, eu acho interessante que o Vaticano, uns anos atrás, tinha lançado uma lista dos 45 melhores filmes de todos os tempos, né? E aí eu lembro que o documento, né, que até falava sobre isso, toda a questão, é, lógico, né, de acordo com o Vaticano, com a opinião, né, do Vaticano. Não sei exatamente quem fez essa lista, mas, né. E aí tava lá, né, que como os filmes, por exemplo, podem até nos aproximar de Deus em algum modo, né? Se você assiste um filme de um bom diretor, alguma obra de arte que te conduza, de certo modo, à verdade, algo mais próximo do belo, é uma contemplação de fato, né? Porque não é somente as questões de trabalho, né, as questões de filosofia e teologia e etc., que nos aproximam de Deus e nos permitem ser mais espirituais, etc. Também essas questões da arte, quando a arte é boa, também ajuda nisso, né? Te forma enquanto pessoa, etc. e tal. E aí a questão das redes sociais, né, por causa dessa dependência de hiperestímulos e de dopamina, também acaba impedindo que a pessoa faça isso e qualquer coisa se torna chato. As pessoas também não querem mais assistir a aula, né? As pessoas não assistem mais aulas, prestam menos atenção nas escolas, nas faculdades, etc. Isso também está muito relacionado, né, ao uso de redes sociais e tudo. Exatamente. Então, essa sociedade que as pessoas, no caso, né, inseridos numa sociedade em que busca constantemente, né, a distração, elas tendem a adoecer mais. Por quê? Porque não falta interioridade, falta olhar para dentro de si mesmo, entender as raízes. As pessoas hoje em dia elas têm dificuldades até mesmo de nomear o motivo pelos quais elas estão sofrendo muitas vezes. O porquê que você está assim, sabe? De expressar através de conceitos mesmo o que ela está sentindo. Por quê? Porque é tudo muito superficial, é tudo muito rápido, é a cultura da agitação. Então as pessoas não leem, as pessoas não estudam, elas, digamos assim, a inteligência, a própria doença psicológica, ela está muito relacionada com o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento da afetividade de forma ordenada através das virtudes. Então, num ambiente, digamos assim, que não se fala disso, que as pessoas estão somente querendo se distrair o tempo inteiro com um vídeo rápido, com alguma coisa assim, vai adoecer mais as pessoas, né? Então, eu acredito que sim, há sim essa relação e hoje as redes sociais elas adoecem muito as pessoas, né? Por conta dessas questões mesmo que a gente já havia falado, da questão da aparência, da superficialidade, de buscar constantemente a aprovação alheia. Então, e sim, e a dopamina, né? Esse Uhum. vício em dopamina E, constante. e você até comentou essa questão de muitas vezes perder uma identidade por causa da questão da necessidade de aprovação. E até tem em outro sentido também, eu acho, essa questão de perder a identidade, que é muitas vezes nós, né, e eu acabo me incluindo nisso também, porque eu também sou uma vítima do meu tempo, né? Tenho também, assim, não sou tanto quanto boa parte dos jovens que eu conheço, assim, viciado em redes sociais, etc., mas acabo usando também, etc. E muitas vezes nós acabamos nos desconhecendo sem o uso do celular, sabe? Então a gente não sabe quem nós somos, a gente não sabe quem a gente é, no caso, é, sem uso de celular. Então muitas vezes a gente vai estudar com o celular perto e não consegue se dedicar totalmente àquilo, né? Então tá estudando, chega uma notificação, a gente já para e vê, tá assistindo um filme, pega o celular para usar enquanto está assistindo o filme ou a série ou qualquer coisa que seja. Tudo o celular tá presente, a gente não sabe quem a gente é de fato, porque quem nós somos de fato é essa questão. Isso daqui é uma coisa à parte, né? Houve um momento em que nós não tivemos celular e a gente continuava existindo, então a gente não precisa disso por definição, né? Nós somos uma coisa além disso daqui também, não é uma parte do nosso corpo. E as pessoas começaram a tratar o celular e as redes sociais, etc., como uma extensão de si. E a gente às vezes acaba não se conhecendo muito bem, né? Você estava falando, né? Enfim, a gente estava conversando sobre essa questão de
o que você comentou, né, que a tristeza, né, é uma reação ao mal, né, e com relação a isso, uma dúvida que eu queria saber, né, da sua opinião, é o seguinte: essa os males estão maiores também, de certo modo, você acha? Ou essas questões culturais, enfim, só deixaram, essas últimas gerações menos preparadas para lidar por isso e por isso nós reagimos pior, né? Então, os transtornos mentais, por si só, e não como consequência, né? Mas eles por si só e os problemas do dia a dia, etc., eles estão mais graves ou essas novas gerações elas só estão mais fracas emocionalmente também? E aí, inclusive, para ligar com isso, essa questão de estar mais fraco, até onde a falta de espiritualidade, esse relativismo também tá ligado a isso, mas essa falta de espiritualidade, essa falta da conexão com Deus, etc., impacta nisso, né? Sim. Assim, eu diria que existem as duas coisas em graus, em níveis distintos. A gente precisa distinguir. Fica mais evidente, como a gente começou falando hoje, porque as pessoas falam mais disso, tem mais estudos sobre isso, né, buscando resolver esses problemas, né, de personalidade, de transtornos e tudo mais. Então, tá mais evidente hoje esses temas porque as pessoas acabam falando mais disso. Mas, ao mesmo tempo, dada a formação das pessoas hoje, eu digo formação, a educação mesmo, o desenvolvimento, é, eu acredito que elas estejam menos preparadas para lidar com certos sentimentos que às vezes não são anormais. Por exemplo, a tristeza, que nós começamos falando. A depressão é uma doença. A tristeza não é uma doença. A tristeza é uma reação natural diante de um mal. É normal, é absolutamente normal se sentir triste em determinados momentos, quando algo não dá certo, quando está presente alguma dificuldade. Agora, o que é patológico? É esse estado constante de tristeza que algumas pessoas acabam vendo, em que, digamos assim, isso vai fechando o horizonte da pessoa para qualquer tipo de esperança. A pessoa não consegue vislumbrar uma luz no fim do túnel, ela não consegue ver o sol por detrás das nuvens escuras e tudo mais. É como realmente uma tempestade muito grande que tudo está escuro, mas o sol continua lá, só que a pessoa acha que não tem mais sol, não tem mais esperança, a tempestade não vai passar. Então, eu Uhum. acho que tem as duas coisas. Ao E mesmo tempo, dada a inclusive, educação, a formação, as pessoas estão mais vulneráveis a essas doenças, né? aham, né, e inclusive uma vez muitas vezes uma falta de disposição, e uma falta de força para tentar querer sair daquilo, né. Exato. Então é uma coisa besta, assim, mas eu acho curioso como muitas pessoas têm o hábito de quando estão se sentindo tristes e quando estão se sentindo sozinhas, etcétera, não buscarem resolver este problema, mas às vezes, não sei se inconscientemente, mas de algum jeito tentarem se afundar cada vez mais naquilo, né. Então, você vê, por exemplo, quantas pessoas acabam, quando estão se sentindo muito mal, escutando músicas tristes, né. Uhum. Ao invés de tentar ver algo que te puxe para uma coisa melhor, tentar, sair de casa, tentar ficar um pouco ao ar livre, né, alguma coisa do tipo, escutar alguma coisa, ou assistir alguma coisa, ou fazer algo que te tire daquele estado de desânimo pelo menos um pouco, não para fingir que o problema não existe, né, mas para tentar sair daquilo. Algumas pessoas não. Isso, inclusive, não só as pessoas estão buscando isso, mas eu acho até curioso, né? A gente estava falando de arte, né? Um comentário breve. Eu acho até curioso como isso, essa questão de buscar até mesmo se afundar nisso e não ter muito problema com ficar numa posição assim, né? As obras de arte, num geral, muitas vezes estão assim também, né? Então, o que normalmente às vezes é muito valorizado são principalmente entre católicos, assim, mais intelectuais, são aquelas obras de arte que você tem uma situação, o herói ou a pessoa que tá ali naquela história, ela acaba passando por desafios, ela tem um tombo muito grande, ela cai, né? Mas ela volta, né? E a obra termina com certa esperança, com um certo otimismo. Isso é muito bonito. Eu sou muito fã de um cineasta, eu acho que eu até comentei com você, Felipe, quando você estava aqui, que é o Andrei Tarkovsky, ele é um cineasta russo. E eu tenho aqui em casa esses diários do Andrei Tarkovsky, que basicamente Nossa, que legal. tem 16 anos de diário dele aqui, então é muita coisa, né?
E um dia eu tava lendo, eu abri aqui assim para ler, não lembro exatamente qual parte que era, mas em determinado momento uma coisa que ele fala aqui é que a arte por si só deixa de ser arte quando ela tem quando ela deixa de ter um caráter esperançoso e otimista com a realidade, sabe? É, que não faz parte, não é natural isso, né? Uhum. E muitas obras hoje em dia elas acabam buscando a melancolia por si só. E você assiste um filme, ele termina de maneira triste e acabou, não tem esperança nenhuma naquilo. Algumas histórias são assim, né? E outras não. Outras elas têm as suas dificuldades, até para mostrar como é a vida de fato, né? Passar por essas tristezas, essas coisas, mas sempre acabar com um tom esperançoso, né? Um tom otimista. Inclusive, por exemplo, Senhor dos Anéis, uma grande obra, né? Que todos eles passam ali por dificuldades, etc. Mas termina com as coisas não voltam a ser bem como eram antes exatamente, mas os problemas se resolvem, né? E tem um Claro. caráter de esperança e etc. E eu acho que é uma coisa interessante isso, como as pessoas, isso que você estava falando de não ver a luz no fim do túnel, parece que não tem força, ou mesmo não tem nem a vontade, elas se acostumaram no sentimento da tristeza a tal ponto que parece que elas muitas vezes não querem sair, né? Elas querem mais Uhum. escutar músicas tristes mesmo para se manter naquela posição, né? Naquele sentimento e etc. É que algumas pessoas a tristeza ela às vezes ela é tão forte e ela vai penetrando tanto que a pessoa se acostuma, como você falou, a viver assim e ela não vislumbra uma vida sem isso. Ela não consegue ver por horizonte para além, ela não consegue vislumbrar o imaginário dela, não consegue, digamos assim, projetar uma vida em que não vai dar certo as coisas ou existe redenção, certo? O mundo não é perfeito, ou seja, as dores e os problemas reais, elas existem e sempre existiram, mas no fim do túnel há uma luz, há sempre esperança. E é isso que é diferente. Por exemplo, eu lembro você falou dos filmes, eu lembro um pouco, acho que é análogo o exemplo, né, que traz um pouco para a literatura, por exemplo. É, as grandes obras da humanidade elas trazem, por exemplo, Crime e Castigo é uma história de redenção no final das contas, né? E tem uma beleza, não é algo, uma historinha assim, um continho tal, tudo bonitinho. Não, tem o crime, mas tem também a redenção no final das coisas, entende? Então, assim, e a mesma coisa acontece a mesma coisa acontece, eu lembro que tem um poema muito bonito do Boccaccio, Antes de Morrer, que foi uma história real. O Boccaccio foi um poeta português, inclusive ele foi condenado pelo Santo Ofício, porque ele escrevia poesias, não blasfemas assim, mas imorais. Ele escrevia muitas coisas imorais, né? É, e, e ele se converte no final da vida. E tem um poema que ele escreve no final da vida que diz assim: Meu ser evaporei na lida insana do tropel de paixões que me arrastavam. Ah, cego eu via, eu cria, ah, mísero eu sonhava, em mim quase imortal essência humana. E daí ele vai falando, né? Ele vai contando a vida dele num breve soneto, em que o meu ser eu evaporei nas paixões, mas no final ele diz: Deus, saiba morrer o que viver não soube. Então ele se arrepende e ele pede perdão a Deus, que eu ganhe num minuto o que eu perdi durante anos e que eu saiba morrer aquele que viver não soube. Isso tem uma Muito bonito. beleza muito grande, porque aponta para a Uhum. redenção. Sim, muito Até o bonito. último minuto há esperança. Então a esperança é algo realmente bem triste perder a esperança, Uhum. né? Eu acho que isso ter e esse é o realismo, ou seja, nós não vivemos num mundo perfeito de homens santos e tudo Uhum. mais, não. Nós vivemos num mundo em que sim, há males e há dentro de nós uma inclinação para o mal, mas não é por causa dessa inclinação para o mal e não é por causa das tristezas, dos desafios que não é possível uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida mais santa, que não é possível a redenção, né? Eu acho que isso que o cristianismo traz também, né? Essa, no fundo, é, é a redenção para a humanidade mesmo, em Sim, geral. sim. Inclusive, você comentou desse poema, eu lembrei de um poema do Gregório de Matos,
de certo modo parecido, né? Quando ele buscava fazer uma coisa mais religiosa, ele era muito bom e extremamente religioso. Aí quando ele fazia uma coisa mundana, ele era completamente mundano, né? Uma coisa interessante, um poema que eu lembrei dele, estava comentando, é um que ele, para quem quiser ler o poema inteiro, acho que começa assim: meu Deus, que estás pendente inteiro, né? Como se, enfim, quem estivesse escrevendo aquilo, né, o eu lírico, estivesse olhando por uma cruz, né? E aí eu lembro que ele termina falando assim, né? Muito grande é o vosso amor, o meu delito. Né? Então, o amor é muito grande, meu pecado também. E aí ele escreve: porém, pode ter fim todo o pecar, e não o vosso amor, que é infinito. Então, o pecado, Exatamente. apesar de ser muito grande, ele pode acabar. O amor de Deus, não. E aí ele termina dizendo: esta razão me obriga a confiar, que por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor. Né? Então, justamente, é muito bonito isso, né? Essa esperança, né? Justamente e esta crença, né? Esta confiança em Deus e a crença, né? A fé de que tudo pode ficar bem. Inclusive, eu acho um livro interessante para algumas pessoas, apesar de não ser muito relacionado só à esperança, né? Mas essa questão de lidar com os males. Os É males. um livro muito bom, né? É o Tratado da Conformação com a Vontade Divina, né? Entender as Santo coisas. Afonso. Exato, e aceitar, né, muitas coisas que lhes são propostas por Deus, muitas cruzes e muitas coisas do tipo, não porque a vida é perfeita, mas porque isso não é tudo, né? E muitas vezes essa falta, né? Eu até tinha perguntado a questão da espiritualidade, essa falta da fé em Deus acaba impactando muito nisso, não só de maneira natural, não natural no sentido assim de que vai acontecer por si só. Então isso que você estava falando, né? Se afastar do belo, se afastar do bem, se afastar da verdade, por consequência direta, isso vai fazer mal para nossa alma. Né? Nós estamos afastando de Deus, nós vamos ficar mais tristes, mais depressivos, mais ansiosos, etc. Mas até num sentido mais até consciente, né? Mais direto, digamos assim, que essa questão, né? Nós acabamos nos tornando mais frágeis em alguns sentidos. Então, olha, se Deus não existe, não há um sentido para as coisas, né? Exato. Se Deus não existe, eu tava vendo até o pastor Cliff, eu não sei se você conhece, é um pastor americano que, apesar de ser pastor e né, ter vários problemas relacionados a tudo que ele fala de catolicismo, por exemplo, eu acho ele um bom apologeta, né? E aí eu lembro de uma conversa que ele estava tendo, que ele diz o seguinte: é, se Deus não existe, é, seu nascimento é um acidente, sua morte é um acidente, e a única coisa que existe entre esses dois acidentes é outro acidente, que é a sua vida. Né? Então, nada de fato tem sentido se Deus não existe. E você acabou mencionando Crime e Castigo, outra coisa que eu lembro é de Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que esse diálogo, essa frase por si só não existe, mas tem. Aliás, esta fala não existe, mas tem todo o diálogo. Que aí chega naquela questão: se Deus não existe, tudo é permitido. Né? Nada faz sentido, Exato. as coisas têm um porquê de acontecer, não tem um fim, né? Não tem um motivo para nada. E além de tudo, que é ilógico, mas assim, não tem um motivo para nada, né? Então, esta falta de fé, esta falta de crença, ela acaba pavimentando o terreno para você ficar desesperançoso, né? Para ficar triste, para ficar com esse sentimento de vazio, né? E eu lembro, afinal, até hoje eu não descobri se esta frase é mesmo ou não de Dostoiévski. Alguns dizem que é, outros falam que não é de Dostoiévski, que inventaram. Eu não sei. Mas é atribuída a Dostoiévski, pelo menos por algumas pessoas, aquela frase de que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Né? Uhum. Alguns acham que ele estava dizendo, num sentido assim, de que o vazio do homem é tão grande que ele é infinito, tal qual Deus. Mas não é isso, né? Que seria o sentido. É no sentido assim, o vazio do tamanho Que do homem, só Deus pode preencher o vazio. só Deus pode preencher. É daquele tamanho exato, é aquilo que preenche, né? Então é justamente essa questão, né? Essa falta de espiritualidade, essas coisas. E muitas pessoas se afastaram e hoje não se sentem chamadas a voltar, né? Se afastaram por motivos da vida ou por erros que cometeram. E muitas vezes as pessoas têm vergonha, né, de Deus. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de Jesus e justamente por terem pecado, por terem se afastado. O que dizer para essas pessoas, né? O que você recomenda para as pessoas que estão sentindo falta de uma espiritualidade e acreditam que isso ajudaria elas, né, em combate contra a depressão ou com essa tristeza constante, etc. Primeiro, assim,
a espiritualidade, ao contrário do que muita gente pensa, não se trata de algo acessório na nossa vida. Ela é algo essencial para a vida humana, né? Santo Tomás, ele ensina claramente que o ser humano ele foi feito para Deus. E o homem ele só encontra a verdadeira paz quando ele se direciona para Deus. Agora, a postura de vergonha que você comentou, assim, que às vezes algumas pessoas que se afastaram da fé podem sentir e tudo mais, é a postura, no fundo, que os nossos primeiros pais tiveram, que Adão e Eva tiveram depois do pecado. Ou seja, aquela coisa que é uma tentação mesmo, que depois de pecarmos a gente se esconda e fuja de Deus. É sempre uma tentação. Mas ao contrário, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo instituiu o sacramento da confissão para que, caso nós pecássemos, tivéssemos, digamos assim, um remédio salutar, algo para buscar ali e realmente recebêssemos o perdão de forma objetiva. Então, não é o homem não é Deus que se cansa de perdoar, é o homem que muitas vezes cansa de pedir perdão, né? E daí eu diria assim para essas pessoas: voltem para casa, busquem a Deus novamente, certo? Deus é como a história do filho pródigo. O filho, depois que ele gasta tudo, que o pai, ele pede a parte da herança e gasta tudo, esbanja os bens do pai e mata o pai, porque ele pediu a herança antecipadamente, ele mata o pai digamos assim, no seu coração, e sai, esbanja todos os seus bens com os prazeres desse mundo, com pecados, com prostitutas, etc. Ele pensa: olha, vou voltar para a casa do meu pai para ser um servo, né, para ser um escravo, porque eu sou muito pecador. E o pai, pelo contrário, acolhe ele e recebe ele de uma maneira que nunca tinha recebido antes, digamos assim. Tanto é que isso chega a causar até uma certa inveja no filho que não saiu de casa. Então, Deus ele sempre está disposto a nos perdoar, independente a gente pode ter cometido o maior de todos os pecados. E o próprio exemplo disso está no primeiro Papa, que negou a Cristo, assim como Judas, que também negou a Cristo, certo? Mas a postura é totalmente diferente. Judas ele cai no desespero diante do seu mal, do seu pecado, e não vê a esperança de pedir perdão, porque se ele tivesse pedido perdão, Cristo teria perdoado a ele, né? E Pedro não, Pedro ele pede perdão, mas ele se arrepende, né? É diferente, ele pede perdão, ele não desespera. E ele chora, segundo a tradição ensina, né, com lágrimas de sangue, né, chora profundamente por ter traído Nosso Senhor, né? E é perdoado pelo pecado Uhum. mais grave que pode existir, porque né, um pecado contra o primeiro mandamento, né? Então, e mesmo assim ele é perdoado. Então, sempre há esperança para aquele que se arrepende verdadeiramente. Sim, e aquilo, né, é justamente aquela questão, né, há mais alegria no céu para um pecador arrependido do que para 100 que não precisam de arrependimento, né, porque não precisam de perdão, porque são, né, enfim, então é uma coisa é uma coisa muito bonita, né, esse amor de Deus e tudo. E até acaba sendo, de certo modo, um pouco até desrespeitoso de se parar para pensar, né, com o nosso Senhor, esta falta de fé nele. Inclusive, uma das coisas mais é um dos pecados, né, inclusive, é acreditar que não se tem salvação, de que nosso Senhor não pode te perdoar, né. É um pecado muito grave, porque acaba duvidando, né, da bondade de Deus. E Deus é infinito, né. Deus é magnânimo, é muito bom e ele se fez homem, né, Jesus morreu na cruz de fato, né, não foi um sacrifício de brincadeira, né. Inclusive, uma coisa muito bonita é que a fé da igreja, né, a fé dos místicos e o que a igreja sempre ensinou, o magistério e tudo, é que Nosso Senhor foi encarregado de amar a todos individualmente, né, e não amar a raça humana enquanto raça humana, né, amar os homens no coletivo. Não, ele amava todos individualmente, né. E para isso ele foi abençoado, digamos assim, né, o pai deu para Jesus Cristo, né, a visão beatífica no ventre de Maria já. Então, é aquela questão, né,
ser bem específico, assim, no momento da paixão, no momento da cruz, Cristo pensava em mim, né? Cristo, Exatamente. você, não é que ele pensava nos homens, não, ele pensava em cada um individualmente, porque, olha, ele era Deus, então ele tinha poder, né? Ele não pensava em todos, assim, enquanto coletivo. Ele conseguia pensar em muitos ao mesmo tempo, porque ele era Deus, ele tinha visão beatífica, então ele pensava em cada um, por cada tortura, por cada dor que ele passava, né? E aquilo não foi uma brincadeira, ele não fez aquilo para perdoar alguns poucos, etc. Não, foi para todos. Deus é pai de todos, né? E Deus realmente é pai, ele realmente ama. Então é muito difícil quando as pessoas vão para esse estágio de né, pecaram e se sentem muito mal de voltar, sentem essa vergonha de Deus. Mas no final é isso que condena a pessoa, porque Santo Afonso de Ligório, ele escreve no livro da oração, que é um livro muito bom, que o maior tormento das pessoas que estão no inferno é justamente o fato de que elas poderiam facilmente ter sido salvas somente com a oração, né? Mas que é saber disso, mas que o tempo de orar já foi, né? O tempo de orar acabou, né? Isso é uma coisa a ser comentada justamente porque a oração ela resgata a todos, né? Então, a todos que estão assistindo isso, se encontrem em um momento delicado com algumas situações assim, orem, né? Não cessem de rezar, né? Para se aproximar de Deus. Conversem com Deus e peçam a graça, peçam a ajuda para sair das tristezas, peçam ajuda para sair das depressões e de tudo, né? E sair das situações de pecado também, porque é uma situação muito difícil, né? Quando você tá nessa posição, e eu já estive também, ter aquela graça inicial para rezar, né? Você sente, assim, essa vergonha e tudo. E uma coisa curiosa, muitas pessoas que não sabem, é que este foi boa parte do problema de Lutero, né? Lutero, quando caía nos pecados, principalmente relacionados à carne, né? A castidade, enfim, uma das coisas que Lutero escreve, inclusive, é que só de pensar em Jesus Cristo, ele tremia. Uhum. Isso é uma coisa muito interessante, porque só uma coisa rápida, não vou me alongar nisso aqui, até porque não tem a ver, mas da sola fide, que ele acreditava que somente a fé salva por si só, né? E a fé não vai gerar boas obras por si só, né? O que ele acreditava, diferente do que nós católicos acreditamos, que Deus possa nos santificar, de fato, ele não acreditava nessa santificação, porque ele nunca pôde vivenciar ela, porque ele pecava, e ao invés de recorrer a Deus e pedir a graça para não pecar novamente, ele se desesperava tanto que ele ficava com medo de Deus, e ele escreve isso, que ele tremia de pensar em Jesus Cristo. Então ele não rezava, né? Ele não rezava, e ele ficava naquela posição meio que para sempre, né? E é uma coisa muito triste. Então, não vamos ficar nessa, né? Isso que você falou, voltem para casa, né? É uma coisa que pode ser resolvida, né? Com relação a essa tristeza, né? Voltando para essa questão. E só um detalhe, né? Claro, Você comentou de Lutero, eu acho que do ponto de vista psicológico é interessante, porque Lutero ele padece de um pessimismo antropológico, né? Um pessimismo no sentido de que a natureza humana foi corrompida a tal ponto pelo pecado original, certo? Que o homem é incapaz de alcançar, de ser, ou seja, de ser santificado realmente, né? De haver essa santificação real que aham, transforma interiormente o homem, né? Então ele defendia a salvação como uma graça que, digamos, cobria os pecados do homem, né? Ele até usa uma analogia que é como se fosse a neve, a neve. graça é como se fosse a neve sob o esterco, né? Mas não é algo que transforma. O catolicismo não. É o contrário, a graça é algo que transforma, que purifica realmente, que redime, que restaura. Então, a antropologia católica, digamos assim, a visão do homem católica, assim, nós somos decaídos, nós temos uma tendência ao mal, mas existe sim uma possibilidade de crescer com a graça, na virtude Uhum, e realmente de ser perdoado, de ser santificado, de ser transformado. uhum. E não porque nós acreditamos em nós, né, que nós somos bons, mas porque nós acreditamos em Deus, a gente sabe que Deus é poderoso o Pela suficiente graça. para fazer isso. É igual a gente diz no Asperges-me, né? Lavai-me e eu ficarei mais limpo, mais branco que a neve, né? Não Exatamente. por nossa causa, né? Essa questão não é que nós seremos o esterco coberto por neve. Não, nós seremos neve porque Deus nos fez assim, né? Deus nos santificou.
Exatamente. Com relação a essa de depressão e até relacionado a isso, você acha que existe mais alguma coisa que que vem causando tudo isso? E aí eu já até mesclo com a outra pergunta em relação aos jovens, né. Como você acha que a psicoterapia, né, tô falando como psicoterapeuta afinal, como a psicoterapia pode ajudar isso? Pode ajudar com isso, né, nos jovens, né, que estão se sentindo perdidos, muitas vezes sozinhos e depressivos. Como que a psicoterapia ajudaria nesse A, caso? a, a psicoterapia ela pode ajudar, mas depende do tipo de psicoterapia que a gente está falando. Se é uma Uhum, psicoterapia baseada no relativismo moral, no vitimismo, na autoindulgência, uma psicoterapia que nega a realidade, então ela não ajuda, ela mais atrapalha, certo. né? Uhum, Reforça o problema. Então, agora, uma psicoterapia fundada numa visão realista do ser humano, que reconhece sim que a possibilidade e a importância da virtude, da verdade, da responsabilidade, de uma liberdade, digamos assim, bem exercida, daí sim eu acho que ajuda muito, né? E o professor Echavarria, que é um dos principais assim autores que fala sobre psicologia atomista, ele fala que o objetivo da psicoterapia deve ajudar a ordenar a vida afetiva, né? E volitiva, ou seja, a vontade da pessoa para ela poder agir conforme a reta razão. uhum, Não, então, ou seja, ajudar o paciente a conhecer a si mesmo, conhecer as próprias desordens, amadurecer, ajudar ele a desenvolver, digamos assim, de forma sadia as próprias emoções dentro de um âmbito digamos assim, com auxílio da graça, evidentemente, porque não despreza isso, né? E também com dentro digamos assim, de uma moral correta, né? Então tudo isso ajuda a fortalecer, a desenvolver uma personalidade mais forte, amadurecida. Então, nesse sentido, a psicoterapia ela ajuda, mas é importante lembrar, olha, a psicoterapia ela não substitui a graça, ela não substitui a vida espiritual, ela não substitui o esforço pessoal. Então, todas essas coisas elas devem concorrer juntos. Então, acho que a psicoterapia como um lugar mesmo assim, né, para que você possa abrir o teu coração e, e, e realmente tomar conhecimento das próprias dificuldades e os caminhos corretos para sair delas, né? Isso eu acredito que uhum, ajuda, né? uhum. Eh, entrando um pouco em questões familiares, né, acho que eu tenho 2 perguntas principais, vou começar com a primeira delas, que é assim, como que isso é uma pergunta um pouco mais, eh, Uhum. não ambígua, né, mas um pouco mais ampla. Como que os fatores familiares, educacionais, etcétera, podem estar formando jovens que são mais frágeis emocionalmente? Até onde a formação desses jovens, né, pelos pais, enfim, por quem cria mesmo, está causando parte dessa depressão, talvez direta ou indiretamente que seja. Isso é muito importante, certo? Porque a gente vê dois extremos que são um perigo, tanto uma educação muito rígida, como uma educação ou muito autoritária, como uma educação muito laxa, né? Então, nós temos a educação é muito importante. Então, tem vários autores. Eu lembro esse psicólogo que eu citei anteriormente, ele tem um livro, é um chileno, ele é católico também, e ele fala sobre a psicologia do desenvolvimento, né? Desde a infância, ou seja, desde a infância você tem que é importante que seja desenvolvida a afetividade de uma forma sadia, né? Com exigência, com correção, com autoridade, com firmeza, mas ao mesmo tempo com presença afetiva, emocional, dá essa estabilidade, né? Então isso tudo ajuda. A afetividade humana ela não vai se desenvolver sozinha, né? Então precisa ter autoridade, precisa ter frustração até mesmo, ou seja, a criança aprender a lidar com as próprias frustrações, com as exigências, né? Senão não há amadurecimento afetivo autêntico. Então tem muita gente hoje que tem aquele receio, não quero traumatizar o meu filho, né? Só que ao contrário, o jovem cresce frágil, ansioso, dependente, inseguro, e que se desespera diante das frustrações, diante do mal. Não, acho que a postura adequada, né, e a missão principalmente dos pais é tentar ao mesmo tempo conduzir, auxiliar o filho a caminhar. Assim como a gente, quando pega e ensina uma criança a caminhar,
pega ela pela mão e ajuda ela a caminhar, assim também os jovens, eles devem ser, os pais, a família, ela tem esse papel de conduzir, não é de impor, obrigar, assim, como um tirano, mas também não é aquela coisa assim, faço o que você quiser porque eu tenho medo de traumatizar e você não gostar de mim ou ficar ferido. É uma responsabilidade com ajudar a amadurecer a ter um desenvolvimento afetivo real, corrigindo quando você está errado, mostrando a verdade, né? E ajudando ele a lidar com as próprias frustrações, que é normal, gente. A vida humana, frustrações, ela é feita de dificuldades, só que ela não é só isso, ela não se reduz a só isso. Ela faz parte, as dificuldades fazem parte. Né? Então, a família, ela influencia bastante no desenvolvimento da maturidade, né? Claro que não é o único meio. Ah, então se eu tenho uma família desestruturada, não tenho salvação. Ou se eu tive uma criação ruim, estou escravo disso para sempre. Não. É possível sempre, digamos assim, amadurecer e desenvolver aquilo que não foi desenvolvido antes. Né? Então, Meu acho microfone estava que, silenciado aqui. acho que, não sei se respondi a pergunta, Não, claro, claro, respondeu, sim. mas eu acho É, que sim, hoje os jovens podem estar mais emocionalmente frágeis por causa de uma criação, digamos assim, afetiva, de uma formação afetiva mal conduzida desde a infância. Então, em que sentido? No sentido assim de medo de traumatizar, de querer assim excessivo medo, né? De não ajudar o filho a lidar, a suportar a dor, a buscar o bem apesar das dificuldades, né? Quando os pais abdicam dessa missão, eles acabam entregando os filhos dele para a imaturidade, né? E para a fragilidade emocional. Então, é uma pedagogia da omissão, né? Digamos assim. sim. E até uma questão de não repetir padrões, é possível, né? Então, a questão não só da. Não só de não. Não é nem a questão de mimar, né? Mas não só essa questão de faltar com algumas. é, não esporro, né? Mas faltar com alguns ensinamentos, porque por esse medo de frustrar, etc e tal. Não só isso, mas também acabam formando jovens com problemas emocionais, com problemas com problemas ao lidar com as situações do dia a dia, pela maneira que eles são também individualmente, né? Então a coisa principal que os pais são ensinados quando eles têm um filho por outros pais é o seguinte, quando os pais são um pouquinho bons, né? Pelo menos. A questão é assim, seu filho não vai fazer o que você fala para ele fazer, ele vai te copiar, né? Ele vai fazer o que você faz. Então, outra maneira também, né, de certo modo, ensinar o seu filho a ser de algum modo específico, é sendo o mais próximo possível disso, né? Então, não só falando, ó, faça isso, 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 você está errado por causa disso, que é uma coisa que também falta, como nós estávamos comentando, você não agiu bem aqui, etc e tal, mas não só isso, agir bem você, né? Porque seu filho tende a copiar aquilo que você faz, principalmente na infância, ele vai se formando com base naquilo que você é, porque, querendo ou não, pelo menos por muitos anos, os pais são aqueles que o filho mais tem a presença, né, por um bom tempo. Então ele vai acabar se tornando, de certo modo, uma. Claro, uma parte individual, mas sempre vai ter a influência dos pais, né? Então, se os pais eles conseguirem ter hábitos positivos, né, conseguir o hábito da oração, né, várias coisas assim, os filhos eles podem também se tornar cada vez mais parecidos com isso, né? Então, como o pai é individualmente, também impacta muito, né, em como o filho vai ser, né? Claro, com certeza. Porque o ser humano é mimético, né? Ou seja, acho que desde Aristóteles já tinha essa clareza de que a gente aprende muito pelo exemplo, pelo que vê, né? E por isso, e daí o exemplo que deve ser dado para os filhos e para as crianças e para os jovens, né? Mas principalmente digamos assim, na primeira infância, na segunda infância ali, na formação mais principalmente de mostrar bons exemplos morais. Então, isso ajuda muito, né? Então, mostrar assim boas referências, isso é muito importante. E também os pais, digamos assim, se esforçarem para mostrar com as suas ações o que é certo. É claro que não existem pais perfeitos,
certo? Eu disse anteriormente, né? Tem a importância da criação e de como os pais lidam, mas isso não é único e exclusivo e nem deve ser absolutizado como algo necessário. Sempre que os pais forem mais, vai acontecer isso, né? Como se a gente colocasse necessidade em tudo. Não. Mas realmente isso que você falou é muito muito importante, né? E o ser humano ele é mimético. A gente aprende através de modelos de mesma maneira de se comportar. É muito natural que a gente vá se comportar diante em determinados ambientes, conforme as demais pessoas estão se comportando naquele ambiente. Então, essa Uhum. busca de adequação, né? Sim, inclusive quando. Isso é tão verdade que você fica uma semana em São Paulo comigo, menos eu. Não ironicamente, é sério, eu começo a falar meio gaúcho. É uma coisa Exatamente. impressionante, é uma coisa impressionante. Mas nesse caso é uma boa influência. É. Ah, Você fica na minha casa aqui, você vai embora, eu começo a falar de maneira mais cantada. isso que eu É, acho que o meu sotaque não é tão forte ainda. Tem uns que são mais, mas. mas talvez seja por isso, porque talvez se fosse um sotaque muito forte eu não ia conseguir me adequar tanto, quem sabe ter até uma reação contrária, assim, ficar mais paulista do jeito de falar, sei lá. Com- é, Agora, uma coisa importante, né, que eu ia falar, tinha mais uma pergunta com relação aos pais, etc, né? Isso é uma pergunta que eu acho que para os pais especificamente vai ser muito importante, né? É que em alguns casos mais graves de depressão, quando o jovem está imerso no profunda, num abismo e numa tristeza, né? Muitas vezes ele não consegue se comunicar, né? Ele não consegue nem falar isso. Isso acaba sendo um problema muito grande, né? Então, ao mesmo tempo em que, como nós comentamos, hoje as pessoas falam mais sobre isso, há os casos em que é tão difícil a situação que o jovem não fala, né? Ele guarda Uhum, aquilo para ele obviamente, sem ajuda se torna muito mais difícil, né, de sair daquele problema. E a gente estava falando da cultura de hoje ainda, bicho, as pessoas que não rezam, não buscam a graça e tal, elas estão completamente sozinhas mesmo, porque normalmente elas não vão nem atrás de Deus, né? Então, elas vão guardando, guardando, guardando aquilo a ponto de muitas vezes chegar num nível em que ou elas estão muito, muito, muito afetadas e ponto final e ficam nessa, ou em casos mais graves vão muitas vezes recorrem ao suicídio, né, e coisas uhum, do tipo. Quais sinais, né, devem ser analisados para compreender, né, se um jovem está numa situação assim, né? É, como se percebe uma coisa dessa, né? Quais são os sinais e aí, com relação a isso, uma outra dúvida, já acho que eu consigo colocar junto assim, não tem problema, né? Como que a criação deve ser, né? O que um pai deve fazer para deixar o jovem confortável a falar sobre os sentimentos dele, como ele está e etc. uhum. Muita gente, infelizmente, né, jovens, infelizmente, acabam sofrendo muito em silêncio, né? E às vezes a gente pode. Isso não é drama, não é frescura, né? E em alguns casos a pessoa está tão mergulhada na tristeza, no vazio, na desordem, que ela não tem nem mais força interior, né, digamos assim, para clareza para pedir ajuda. Uhum. Então, assim, de forma objetiva, quais sinais a gente deve ficar atento e observar? Porque às vezes existem várias formas de pedir socorro, de pedir ajuda, que não é necessariamente verbalizando, falando. Então, ficar atento, digamos assim, a gente sempre diz, olha, mudanças muito bruscas de comportamento, isolamento total, né? A pessoa começou a se isolar totalmente, né? A perda de interesse por coisas que antes gostava. São sinais de pedido de socorro que às vezes as pessoas não estão percebendo. Alteração no sono, né? Muito, a pessoa para de dormir e isso é um sinal de que às vezes é um problema muito grande, né? Depende, tem determinados casos de bipolaridade, depressão muito grande que a pessoa fica de dias sem dormir e tudo mais. Então isso é um sinal que deve estar O sempre contrário, atento, né? o contrário também ocorre ou não? Não sei. De dormir muito. Geralmente dorme muito, mas é mais também, às vezes, efeito já de algum tipo de medicação Hum. que toma e tal, né? Mas também, tudo Tá, aquilo que é certo. disfuncional, assim, digamos assim, que não é Entendi. normal, a gente tem que ficar atento, Certo, né? certo. Uhum.
expressões assim de desesperança, de autodepreciação constante, né? A pessoa se sente um lixo, a pessoa se sente mal e está sempre exprimindo isso, o cansaço, digamos assim, existencial. Então são sinais que devem ser observados. Agora, por que que muitos pais, muitos jovens não falam com seus pais? Né? Por quê? Porque desde cedo não foram, digamos assim, educados num ambiente de verdade, de exigência, às vezes, de conversar, assim, de caridade, sabe, mesmo assim. Então, às vezes, ou os pais foram muito ausentes, ou os pais foram autoritários demais, ou permissivos demais, e tudo isso vai gerando essa quebra de confiança, né? Então, o que fazer, né, diante dessa situação? O ideal é que busque sempre tentar formar assim, dentro do seio familiar mesmo uma estrutura de confiança sólida, um vínculo afetivo, digamos assim, verdadeiro, real, né, de uma mãe que olha para o seu filho com autêntico amor, assim, que busca ajudá-lo, ao invés de dizer que ele está diretamente, você está errado, etc, né, mas que olhe para com caridade mesmo diante daquele sofrimento. E isso ajuda a gerar essa confiança que às vezes já foi Sim. quebrada. É restaurar Uhum. essa confiança. Né? E. Então, é mudar a postura mesmo, às vezes, né? Uhum. Se essa confiança já foi rompida, mudar a postura, né? Às vezes não é simplesmente se a é, sendo muito rígido, não, é tendo firmeza, mas ao mesmo tempo ternura, né? Para tratar diante do sofrimento, e não tratar como se fosse um capricho ou alguma coisa assim, né? E muitas vezes, quem sabe, até o mesmo discurso que as pessoas usam pra quem está em um relacionamento amoroso, né? As pessoas sempre falam pra quem tá num relacionamento amoroso assim: "Ah, não é um contra o outro, né? São os dois contra o problema". Até uma coisa parecida, né? Não entrar em conversas de maneira já defensiva, com as armas prontas pra brigar, né? Pra deixar claro que seu filho tá errado, você tá certo, coisa assim. Não, né, não é uma briga, né? Afinal, você ama o seu filho, ou se espera isso de você, né? Que você ame o seu filho, cuide dele, etc. E muito provavelmente você, pai, ama seu filho, quer o melhor pra ele, etc. Então, vocês não são inimigos, né? Então, ter essa consciência mesmo, né? O seu filho não vai falar algo se ele não estiver sentindo aquilo, né? Então, por mais que ele não faça sentido, quem sabe? Por mais que não faça sentido ele estar sentindo aquilo, né? Por mais que não faça, assim, seja. Assim, ele seja uma posição complicada, né? O fato é, ele está sentindo aquilo, né? Então, Exato. entender, né? Então, muitas vezes fala, eu tô me sentindo assim, pai, mãe, etc e tal. E fala, mas não faz sentido porque com a sua idade eu fazia tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e etc e tal. Beleza, não importa, muitas vezes o filho não tem por que estar sentindo daquela maneira mesmo, mas ele está, e ponto final, né? Então, tentar entender aquilo, tentar acolher de fato. O ponto central é ele está se sentindo mal, né? Não importa que muitas vezes não tem um cabimento para aquilo, etc e tal, ele está se sentindo assim, né? Então, buscar lidar com isso, não ser tanto Às vezes o impulsivo, motivo etc, pelo né? qual a pessoa está sofrendo pode não ser real, mas isso não torna irreal o O sofrimento. A pessoa sofrimento. sofre Uhum, realmente, tá? Diante de um exato. sofrimento dela. Às vezes as causas desse sofrimento, elas podem ser fruto de uma imaginação, de uma percepção distorcida da realidade, mas o sofrimento é real. Uhum, exato. Acho que é bem isso, assim, né? Não tem muito que prolongar nesse sentido. É isso, é criar essa relação de vínculo mesmo, de amizade, entre aspas, né? Mas desse vínculo mesmo, saber ter essa confiança. E ponto final, é ser uma família, né? Não ser tão agressivo, acho que é uma coisa importante, né? Como um todo, assim, né? Isso não significa não ser rígido, né? Isso não significa não ser firme, etc. Mas. É que a firmeza não é autoritarismo. Uhum, A firmeza, ela é a ternura, digamos assim, com convicção, ao mesmo tempo de você mostrar aquilo que é bom, depende da etapa também, né? Claro, a gente está falando de forma ampla aqui, mas depende da etapa, uhum, né? E que vai estar o jovem ou a criança, né, diante desses. Então depende da etapa, a postura dos pais são diferentes. É que às vezes os pais não viram a chave, né? Não sabem uhum, lidar que, digamos assim, com que os filhos crescem, que eles, quando são jovens, adolescentes ou mais, eles já estão, digamos assim, já têm uma vontade própria que eles podem usar ou quando estão na vida adulta, e daí os pais continuam tratando como criança. Isso é ruim,
Uhum. Não é bom. Sim. Acho que é isso mesmo, é bem essa questão, né, de criar um local acolhedor pro seu filho, muitas vezes, né, e ao mesmo tempo para os jovens também, quem sabe que nos assistam, ter conversas mais assim com o pai, né, também, um um é raro, eu acho que é bem raro pais que causam mal pro filho convictos disso, assim, sabe que estão fazendo isso e querem continuar assim, então Querem fazer o mal, exato. É muito é, é, raro. é muito raro, Porque então não é assim, natural. não é Isso. natural. Então, você que muitas vezes é um jovem e sabe que a maneira como seus pais se posicionam afeta você, tem uma conversa muitas vezes sobre isso, e aí, desse lado também é a mesma coisa, não de uma maneira agressiva, né? Não de uma maneira só acusativa. Ah, pai, porque você isso e aquilo, né? E etc e tal, mas então, olha, né, de uma maneira doce, quem sabe, mas assim, olha, quando você diz umas coisas assim, eu me sinto assado. Então não é bom, né? E etc. Agora, por fim, né, uma coisa que eu queria saber da sua opinião, né, do que você espera, é possível ser otimista com relação à saúde emocional dos jovens, né? A gente tá num momento tão perdido do mundo, da vida, de tudo, né, que acaba, às vezes, justamente, tá falando de não ver uma luz no fim do túnel, a gente fica sem ver luz no fim do túnel para os outros, né? O que é de se esperar? É possível ser otimista com relação a esse cenário, a essas questões? Se for um otimismo ingênuo, digamos assim, que tudo vai melhorar com o tempo, que a tecnologia, tudo isso vai, é preciso somente ter mais acolhimento, mais empatia, digamos assim, somente isso vai curar? Não penso assim. Não dá para ser otimista nesse sentido. A tendência é que, digamos assim, que a coisa, como a cultura atual que nós já estamos falando, se ela continuar nesse ritmo, vai gerar mais adoecimento, mais desordem, mais sofrimento psíquico e espiritual na vida das pessoas. Agora, se for de um otimista, de um otimismo realista, digamos assim, é, o, a cura vai acontecer se houver uma conversão interior profunda, tanto da cultura como da forma como o homem é educado. E sim, isso é possível. É possível ter esperança, porque a alma humana, ela é sempre a mesma. Ela foi feita para a verdade, ela foi feita para o bem, ela foi feita para a virtude, ela foi feita para Deus. Então, sempre quando a gente se volta para essa estrutura, digamos assim, objetiva da realidade, é possível uma restauração. Sempre. O que não dá para o que a gente pode esperar? É um cenário que a gente se encontra assim, do ponto de vista da saúde emocional, é difícil, sim, né? Mas é possível que as pessoas busquem, cansadas desse vazio, de tanta mentira, de tanta fragilidade, elas busquem algo fora de si, que vai dar sentido para o sofrimento delas, para a vida delas. Tem um artigo que eu recomendo para todos, do professor Sidney Silveira, eu acho que deve estar disponível aí no blog dele, que era o blog Contra Impugnantes, que ele fala sobre a cruz, né? A cruz é o que dá sentido para a vida e para a morte, para os sofrimentos, para as dificuldades e para as alegrias. Então, se num processo de conversão, de mudança, às vezes assim, acontece males, dificuldades na nossa vida que permite uma transformação interior. E eu vejo isso hoje, muitos jovens, mesmo no meio de uma cultura, digamos assim, ruim, eles estão saindo disso e buscando algo mais sólido, algo que vai preencher realmente, dar sentido para a vida deles e tudo mais. Então, esse processo, eu tenho otimismo nesse processo Sim, de sim. conversão, de transformação de grupos, de pessoas que estão, digamos assim, mudando de mentalidade, né? Então a esperança não no mundo, não na técnica, né, Claro. mas na Uhum. verdade que é capaz de transformar o homem na Sim, graça de Deus, sim. né, nas virtudes, isso sim, né, Uhum. e que sempre na alma humana pode florescer. Eu lembro eu lembro quando o cara mandou uma pessoa tinha mandado para o professor Olavo de Carvalho, tinha escrito assim, esse discurso de que tudo está ruim, como o mundo está e como o mundo vai ficar ruim, etc e tal, no que isso ajuda, né, isso não é negativo, o que isso pode estar causando nos jovens, etc. Aí o Olavo falou o seguinte, ele falou: "Olha, o que eu puder fazer e falar para que as pessoas tenham, desesperança total nesse mundo, eu farei".
porque não está no mundo mesmo, não está nas coisas mundanas, né? A salvação e a qualidade de vida, etc. Então, realmente, né? Eu concordo, assim, no que. Acho que individualmente sempre há esperança, né? Individualmente sempre há esperança. Aquelas pessoas que buscarem, né, viverem uma vida mais reta, mais ordenada, se aproximarem da verdade, e etc., elas vão conseguir sim, né, passar por todas essas questões, né? Agora, enquanto um conjunto, a cultura é como é, né? E, enfim, as coisas estando como estão, é muito difícil de ter uma ideia de melhora sobre o mundo todo, assim, todo mundo vai ficar bem, etc, né? É, Exato. é Agora, ao difícil. mesmo tempo, assim, as coisas estando ruins, as pessoas elas vão se dando conta, porque o ser humano ele foi feito para a verdade. E a verdade ela tem uma luz que brilha por si só. Então, ao mesmo tempo em que parece que muitas pessoas estão acordando, e eu vejo isso no Brasil acontecendo, as pessoas estão despertando, tem muitos jovens que estão se convertendo, pessoas que estão buscando coisas mais sólidas, mais reais, que estão buscando, digamos assim, a virtude, que estão buscando mudar de vida, e é muito bonito de ver isso, esse desejo Sim, sincero, muito bonito. autêntico acontecendo, a transformação assim de vidas. Eu escuto, por causa da terapia, né, do acompanhamento terapêutico, muitas pessoas que me procuram por causa disso. Um dos aspectos, né? Que é porque eles já faziam terapia, né? E daí às vezes acabam passando por um processo de conversão e aquela terapia que eles faziam acabam não mais ajudando eles porque sei lá, às vezes a pessoa não compreende, não tem essa noção da fé ou às vezes tem até preconceito e daí aquilo acaba, vamos assim, dificultando o processo terapêutico mesmo, né? A confiança, a intimidade, etc, que é necessário. E eu vejo assim muitas histórias bonitas de pessoas que sabe, que viveram vidas afastadas de Deus, da graça, e que ao mesmo tempo conseguiram buscar isso, esse sentido mais profundo, experimentar na vida delas essa experiência real de filho pródigo, voltar para a casa do pai e de mudar, assim, de virar uma chave total, a maneira de compreender o sofrimento, de compreender a vida e então, assim, tem acontecido, porque Deus nunca deixa de. Então, a minha esperança é o quê? Que a graça de Deus é capaz de tocar os corações sempre e toca. Então, nesse sentido, muitas pessoas, ao mesmo tempo que cresce o mal, cresce o bem também. A iniquidade, né? O mistério da iniquidade junto, o joio e o trigo. Então, as pessoas, assim como hoje, digamos assim, tem uma estrutura social ruim, há também florescendo uma estrutura boa. Pessoas com conteúdo bom e jovens que, como você, que, digamos assim, teve um processo, encontrou a Cristo e quer mostrar essas coisas belas e verdadeiras. Então, isso tem tocado muitas pessoas. Nisso eu tenho esperança real né, de uma melhora na saúde psíquica e emocional, porque o que melhora é isso, é o encontro com a verdade. Toda neurose, no fundo, Rudolf Allers dizia, né, que é um psiquiatra católico do final do século, aliás, do início do século XX, ele dizia que toda neurose, o neurótico, ele é um revoltado, digamos assim, contra a realidade. Então, quando a pessoa ela não se revolta mais contra a realidade, mas ela busca algo autêntico, algo verdadeiro, algo bom, ela melhora a saúde dela, inevitavelmente. Uhum. Interessante essa frase, esse comentário, né? Ahn, assim, não tem a ver muito com o que nós estamos falando agora, só porque me veio a necessidade de dizer isso, né? Antes nós estávamos falando sobre a questão da oração e etc. Eu senti a necessidade de falar isso, porque eu não sei se na hora não pensei nisso. Com relação a isso também, né? Para as pessoas que buscam uma melhora e etc. Nesse sentido, né? É, acho que é a melhor coisa que se tem para fazer, principalmente essas pessoas, como eu tinha comentado, né, que estão se sentindo afastadas de Deus, né? Muitas vezes tem essa vergonha, porque é claro, é horrível, né? É horrível que se tenha essa visão de um Deus punitivo, né? Essa visão de um Deus que muitas vezes é rancoroso com você porque você pecou e etc e tal. É claro que é horrível esse sentimento, mas muitas vezes só saber que Deus não é assim não faz com que você deixe de sentir isso, né? Sentir essa imagem de Deus, né? É,
Então, o que eu diria para essas pessoas que estão em um momento assim, né, peçam a intercessão da Virgem Maria, né? Eu senti o ímpeto de dizer isso, porque é muito importante, né? Não só porque muitas vezes a pessoa pode se sentir mais confortável, né, com isso, mas porque, olha, historicamente, as coisas que nós pedimos a Deus por Maria, elas acabam sendo muito maravilhosas, né? Então, pecados, coisas que eu me livrei, hábitos que eu me livrei, coisas que eu tinha de problema, né? É, sabe, eu consegui muito disso com a ajuda de Nossa Senhora, né? Então, a oração, a ajuda de Nossa Senhora, ela é muito eficaz, ela é muito importante. Eu até estava vendo, não sei se você conhece um influenciador digital, o PKB. Não, Ele posta uns vídeos assim, ele é católico e ele posta uns vídeos, é até engraçado. Ele fica jogando, é sério, ele fica jogando Minecraft. E aí o áudio que tá passando, assim, é ele falando sobre catolicismo e algumas coisas assim. E ele anda tendo um grande alcance mesmo, assim, centenas de milhares de visualizações, né? E não, aí eu lembro. E agora ele casou, a mulher dele tá grávida, ele comprou uma casa e tal. E aí eu vi ele falando, né, como ele tinha pedido. Ele começou a rezar a coroa a coroa de Nossa Senhora das Dores, né? Para conseguir uma casa, né? Para achar uma casa. E aí ele falava, e agora eu consegui a casa que estou morando depois, né? Eu queria ter um filho. E eu comecei a rezar a coroa de Nossa Senhora das Dores. 8 meses depois, agora minha mulher está grávida, né? É, então ele estava falando isso aí. Ele disse que ele faria um vídeo. Ele prometeu a Nossa Senhora que ele faria um vídeo falando dessa agradecendo. devoção, da coroa e etc. E divulgasse isso. Então vamos rezar para Nossa Senhora, ela realmente nos ajuda, né? Rezemos o terço, rezemos a coroa de Nossa Senhora das Dores também. É aquilo que nós pedimos pelas lágrimas de Maria, Jesus como um bom filho, como filho perfeito que concede, né? Pelo pedido de Maria. Então, muitas vezes nós não nos sentimos muito preparados para rezar e coisas assim, muitas vezes diretamente para Deus, essas coisas. Vamos rezar, né? Vamos rezar e vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para sair desses momentos de tristeza, para sair desses momentos de depressão. Ela é a mãe que nos acolhe, e Deus está do nosso lado, né? Deus está do nosso lado, ele não assiste as coisas de maneira passiva, né? Não é um simples espectador, ele está agindo nas coisas, né? Então, vamos pedir a ajuda dele, porque é aquela coisa, né? Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está nos ajudando, basta nós pedirmos ajuda, basta nós recorrermos a Ele, a Santa Mãe de Deus, a Nossa Senhora também, que ela vai nos ajudar, né? É, Botelho, muito obrigado pela conversa, por Eu que tudo. agradeço pelo convite. Sempre uma honra conversar com você. É muito legal que, inclusive, nós temos um podcast, podemos fazer isso com mais frequência, com Com várias pessoas. certeza. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Se você tiver alguma mensagem para deixar final, pode deixar e também divulgar suas redes sociais, o seu trabalho, pode divulgar aí também. Então, acho que a mensagem final é essa mesmo. Busque a ajuda de Nossa Senhora, busque a Deus. Quando a gente fala de desordens, né, sofrimentos, existem sofrimentos que são causados. Esse é só um ponto que eu gostaria de falar aqui para finalizar. Existem sofrimentos que são de ordem do nosso corpo, né? Que daí precisa de uma ajuda médica e tudo mais. E daí existem sofrimentos que são psicológicos, morais, e daí precisa de virtude, precisa de formação. E existem sofrimentos que são espirituais. E em todos os sofrimentos Deus pode nos ajudar, em todos eles. Por isso recorra sempre a Deus, né? Sempre a Deus, em qualquer dificuldade, né? É muito importante isso, né? Recorrer a Deus sempre, porque no fundo Ele é o fim último da nossa vida, da nossa existência. É isso, né? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos. E para aquelas pessoas que quiserem conhecer mais e me acompanhar, o meu Instagram eu sou o Felipe Botelho. Por ali, pelo Instagram, geralmente eu produzo conteúdos falando sobre virtudes, sobre vícios, e enfim, é isso, né? Agradeço mais uma vez ao Moleiro pelo convite Claro. e é uma alegria.
Bom, muito obrigado mais uma vez, foi maravilhoso. Acompanhem o trabalho do Botelho, ele realmente é muito bom. Inclusive, não sei também como está a sua agenda, mas quem quiser, quem sabe, Tem vagas passar. ainda sim, pode entrar em Quem contato ali quiser pelo passar com link do ele Instagram. também, né, fazer psicoterapia com ele, vai ser muito bom mesmo, né? Todos os amigos que eu recomendei, assim, passaram bons feedbacks. Então, muito obrigado, Botelho, né, por tudo, por essa conversa aí. Mais uma vez, tá aqui na descrição as redes sociais dele, acompanha lá. Sem mais delongas, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido de valor para vocês, né? Espero que isso realmente ajude. E quem achar que isto foi realmente valoroso, compartilhe também para que atinja mais pessoas, para que as pessoas escutem essa conversa, né? Muitas vezes se sintam tocadas a voltar para Deus, né? E etc. Sem mais delongas, esta foi a conversa, né? Meu nome é Felipe Moleiro, este é o meu canal e até a próxima.